Não atrapalhe meu vídeo, Doce Maria. Ah, muito bem. Ó, sentadinha, direitinha. É assim que se faz, filha. Muito bem, tá? Oi, coisa lindinha de mãe. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu sou linda. Coisa fofa. Tá bom, né? Vamos gravar? Vou gravar. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como eu avisei pra vocês naquele vídeo sobre mudanças no canal, vai ser uma aula, tá? E eu consegui escolher um tema de aula bem legal, que é pra ensino fundamental, mas dá pra linkar um pouquinho pro ensino médio e pra galera do pré-vestibular também, né? Afinal, isso aqui é um canal democrático, né não? Hoje eu não vou perder muito tempo aqui introduzindo, não, mas vocês já sabem, né? Antes de tudo, pra dar aquela moral, deixa seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Esse aqui é o Biologia de Tentação. Eu sou a Pamela Vonzac, professora de Biologia, e eu espero muito que você goste dessa aula e que eu consiga te ajudar, valeu? Não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aqui de baixo e ativar as notificações no sininho pra você não estar por fora das novidades aqui do canal. Show? Bora pra aula de hoje? Bora! Há um tempo atrás eu dei uma aula sobre relações ecológicas aqui no canal. Se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui no izinho aqui de cima, que eu sei que é desse lado ou desse lado, com o link desse vídeo, tá? E você pode assistir antes de continuar essa videoaula de hoje. Bem, nós estudamos na aula de interações ecológicas uma relação entre os seres vivos chamada de predatismo. E o assunto da aula de hoje gira em torno dessa relação ecológica de predação, ou seja, envolve o quê? A alimentação entre os animais. Nós vamos falar de cadeias alimentares. Cara, a cadeia alimentar é justamente uma sequência de seres vivos, né, de animais interligados por um único interesse: se alimentar. E isso aí vai ocorrer dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, até porque envolve vários tipos de populações, tá? Ah, lembrando, pra quem não sabe o que é população, é quando vários indivíduos da mesma espécie convivem no mesmo local, beleza? E espécie, pra relembrar a vocês, é o conjunto de indivíduos com características semelhanças entre si e que podem gerar descendentes férteis ao haver um cruzamento entre eles. Descendentes férteis são aqueles que conseguem gerar filhinhos, né? Terem filhinhos que vão ter outros filhinhos, sacou? Você tem que saber que na natureza existem dois tipos de seres vivos: os autotróficos e os heterotróficos. Os seres autotróficos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. É como se dentro deles já tivesse, tipo, o danoninho, sabe? E os seres heterotróficos são aqueles que precisam ir caçar o seu alimento. É como se ele tivesse indo ao supermercado comprar o danoninho para poder se alimentar. E aí, sabendo disso tudo, vocês vão conseguir entender melhor o que acontece dentro de uma cadeia alimentar. Bem, os seres autotróficos que eu falei aqui são as plantinhas. Elas têm a capacidade de realizar a fotossíntese, e esse processo é capaz de produzir o tal danoninho que a planta tem dentro dela para ela poder sobreviver. Esses seres vivos são muito importantes para a cadeia alimentar. Aliás, é muito importante para o ecossistema inteiro, porque eles têm a capacidade de produzir, de fabricar como se fosse o feijão com arroz para os seres heterotróficos poderem se alimentar. Esse feijão com arroz aí a gente chama de compostos orgânicos, que são essenciais na vida dos seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Portanto, as plantas são consideradas base da cadeia alimentar e a gente classifica elas de produtores, porque elas produzem esses compostos orgânicos essenciais para os seres heterotróficos, beleza, gente? Já que as plantas a gente classifica na cadeia alimentar como produtores, que são seres autotróficos, né, que produzem o seu próprio alimento, os seres heterotróficos a gente classifica numa cadeia alimentar como os consumidores. E aí a gente pode dizer que eles são consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e aí por diante. E eu tô toda descabelada porque o ventilador está aqui em cima de mim. Mas como é que a gente vai saber que o consumidor primário é primário, que o secundário é secundário, que o quaternário é quaternário? Cara, isso aí a gente segue uma ordem, tá? É tipo assim, os produtores, eles são sempre a base da cadeia alimentar, então eles vão sempre vir primeiro. Quem vão ser os consumidores que vão consumir primeiro esses produtores? Os consumidores primários, certo? E aí, quem for consumir o consumidor primário vai ser o consumidor secundário. E quem consome o consumidor secundário é o consumidor terciária, quase um trava-línguas, né? Se eu não pensasse um pouquinho antes de falar, eu não conseguia reproduzir o que eu tô pensando. Aí fica uma dica pra vocês: os consumidores primários, ou seja, aqueles que vão se alimentar das plantas, né, que são os produtores, geralmente são herbívoros, né? Porque eles estão comendo o quê?
plantas, vegetais e tal. E quais são eles? Quais são eles? Quais são eles? É isso aí, são as vaquinhas, são os boizinhos, alguns insetos, coelhos, roedores e aí por diante. E aí esses consumidores primários, que são herbívoros, eles vão servir de alimentos para os carnívoros, né? Os animais que se alimentam deles, que vão ser os nossos consumidores secundários. Gente, não é difícil, quer ver? Pera aí que eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Olhem esses exemplos aqui, molezinha, facinho, e vamos classificar aqui de acordo com o que eu acabei de explicar pra vocês. Eu falei que os seres autotróficos, que são aqueles que realizam fotossíntese, eles estão na base da cadeia alimentar. E a gente classifica eles de produtores. Então aqui nesses dois exemplos que eu tô dando pra vocês, eu coloquei duas cadeias alimentares. Como é que a gente sabe que aquilo ali é uma cadeia alimentar? Primeiro, é uma sequência de predatismo onde um animal se alimenta do outro. Segundo, como é que você vai saber quem tá comendo quem nessa cadeia alimentar aqui? Vocês estão vendo que tem essa sequência de setinhas? Então, a ponta da setinha, que é essa daqui, indica o animal que está se alimentando, tá? No caso, o inseto está comendo a planta, tá? A pontinha que não tem a setinha é o animal ou o ser vivo que está sendo comido, que está servindo de alimento, tá? Então aqui nós temos duas cadeias alimentares. E aí agora nós vamos classificar os seres vivos dessa cadeia. Classificar em produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e por aí vai. Então, a planta e as algas, elas são consideradas o quê? São seres autotróficos, elas são os produtores. Vou colocar um pezinho aqui, ó. Produtor, produtor. O inseto nessa cadeia alimentar, ele está consumindo quem? A planta, ele é um herbívoro. Ele está sendo o primeiro a consumir o produtor. Então a gente classifica como consumidor primário. Então, ó, vou botar um C e um aqui. O sapo, qual é a classificação dele? Ele está sendo o segundo a se alimentar nessa cadeia alimentar aí. Como que é? Consumidor secundário. E a cobra? Depois do 2 vem o quê? 3, né? Mas enfim, então consumidor terciário. Seguindo a mesma ordem aqui nessa cadeia de baixo, os peixes estão se alimentando das algas. Eles vão ser o quê? Consumidor primário. A garça está se alimentando do peixe. Ele vai ser o quê? Consumidor secundário. Beleza? Não é tão difícil assim, né? Quando temos uma cadeia alimentar, que é mais simples do que uma teia alimentar, que eu já vou falar já já, é fácil de você classificar os seres vivos envolvidos. Mas nós não temos só essa classificação, nós não temos só esses seres vivos aqui envolvidos na cadeia alimentar. Também tem outros aí importantes, e aliás muito importantes, que a gente chama de decompositores. São os famosos fungos e bactérias. Esses seres, eles conseguem se alimentar dos seres produtores e dos seres consumidores. E quando eles morrem, eles fazem a decomposição dessa matéria aqui, dos restos mortais desses seres vivos. Dá uma olhada nessa fotinho que eu vou colocar aqui pra vocês, que é um exemplo ilustrando uma cadeia alimentar e os seus decompositores fazendo parte dela. Ok, beleza. Agora a gente vai colocar mais um nome novo aí pra vocês entenderem. Mas não entrem em desespero, tá? Porque não é difícil. Agora a gente vai falar sobre os níveis tróficos. Vocês já sabem classificar os seres vivos numa cadeia alimentar, né? De produtores e consumidores. Agora a gente vai dizer qual é o nível trófico que esses seres vivos estão. A gente classifica o nível trófico de um ser vivo na cadeia alimentar de acordo com o tipo de alimentação dele. Só que o nível trófico nada mais é do que uma sequência de seres envolvidos nessa cadeia. Como assim uma sequência? Nesse primeiro exemplo aqui de cima, a gente tem 1, 2, 3, 4 seres vivos envolvidos nessa cadeia. Quem é que está vindo primeiro nessa cadeia? Não é a planta? Então, a planta, ela está no primeiro nível trófico. Eu vou apagar esses negocinhos aqui e vou botar embaixo para eu poder escrever para vocês a próxima coisa que é do nível trófico. Tá, peraí. Assim como a planta, nessa segunda cadeia alimentar aqui, as algas, elas também estão aonde? No primeiro nível trófico, porque elas aparecem primeiro nessa cadeia alimentar aí. Então vamos colocar aqui assim, ó. Primeiro nível trófico, tá? NT. E aí, quem que vai aparecer depois?
Depois nós temos o inseto e os peixes. Então eles estão em que nível trófico? Segundo nível trófico. Depois nós temos o sapo e a garça. Qual é o nível trófico? Terceiro nível trófico. E a cobra? Quarto nível trófico. Não é difícil classificar o nível trófico. Vocês só tem que lembrar que aqui, nesses dois exemplos, o inseto e os peixes, eles estão no mesmo nível trófico porque provavelmente eles têm o quê? O mesmo tipo de alimentação. Eles se alimentam do quê? De vegetais. Eles estão se alimentando de produtores, certo? Nesse caso aqui, olha, o sapo e a garça, eles estão se alimentando do quê? Do consumidor primário. Então, os animais envolvidos no mesmo níveis tróficos, eles acabam tendo hábitos alimentares bem parecidos, semelhantes. Tá, beleza, mas a Pamela falou o quê? Que tem decompositor envolvido aí. E qual nível trófico o decompositor vai entrar? Cara, os decompositores, eles são tão importantes, eles são tão brabos, eles são tão tops, que eles vão entrar em qualquer nível trófico de uma cadeia alimentar. Porque eles vão se alimentar dos restos mortais de qualquer indivíduo aqui envolvido. Então ele pode entrar no primeiro, no segundo, isso aí vai depender da situação, do exercício envolvido, da explicação, da cadeia alimentar que está sendo mostrada. Beleza, beleza? Vocês pensaram que ia ficar essa molezinha que tá aqui nessa aula. Só que não, agora a gente vai falar sobre os fluxos de energia e matéria que estão envolvidos na cadeia alimentar. Cara, o fluxo de energia está diretamente ligado aos produtores, que são aqui as nossas plantinhas. Mas por que, gente? Os produtores fazem o que? Eles realizam a fotossíntese, não é? Eles pegam a energia do sol, a energia solar, a energia luminosa, absorvem essa energia, transformam em energia química dentro do seu corpo, que vira o alimento dele, e aí ele vai estar o quê? Cheião de energia, vai ter uma energia acumulada ali dentro dos produtores, porque eles conseguiram captar essa energia do sol e transformaram e guardaram dentro dele. E aí essa energia que está guardada lá nos produtores, quando os consumidores forem se alimentar deles, eles vão receber esse potencial energético gigantesco. Só que o que acontece na natureza é que não tem como você acumular essa energia ali no seu corpo, porque os consumidores vão gastar lá nas suas atividades vitais, tipo caçar, respirar, se reproduzir, comer, enfim. Então ele vai gastar boa parte dessa energia que ele consumiu lá dos produtores. E aí quando os consumidores secundários forem se alimentar deles, vai consumir também essa energia que estava acumulada. Porém, eles também vão gastar essa energia com a sua rotina lá nas suas atividades vitais. Então, nós dizemos que numa cadeia alimentar, quanto maior o nível trófico, menor energia disponível naquela cadeia. Ou seja, comparando essas duas cadeias alimentares aqui, vocês acham que tem mais energia disponível na primeira ou na segunda cadeia? Então, tem mais energia disponível na segunda cadeia. Por quê? Porque tem menos nível trófico. Aqui na segunda cadeia vai até que nível trófico? Terceiro, termina aqui na garça. E a primeira vai até onde? O quarto, que termina aqui na cobra. Então, quanto maior o nível trófico, menor a energia. Qual é o nível trófico aqui nessa primeira cadeia? Vai ter mais energia acumulada. Primeiro nível trófico. Beleza. Qual é o outro nível trófico que vai ter a segunda maior energia acumulada? O segundo nível trófico. Qual é o nível trófico que vai ter menos energia acumulada ali? O quarto nível trófico. Qual é o animal do quarto nível trófico? A cobra. Deu para entender? Dessa forma a gente diz que o fluxo de energia disponível numa cadeia alimentar é unidirecional, ou seja, não é acumulativo, tá? Ele segue uma única direção. E aí, o último consumidor vai ter menor energia. Agora, olha que interessante esse bizu aqui pra galera de vestibular. Já foi questão de prova aí do vestibular, presta atenção nisso aqui. Por exemplo, numa cadeia alimentar aquática, os maiores cardumes de peixes são aqueles cardumes de consumidores primários, porque ali os consumidores primários, eles vão ter mais energia disponível, porque eles estão se alimentando da onde? Dos produtores,
que são os que estão produzindo essa energia constantemente. Por isso que os cardumes de grandes peixes, que tem menos peixes nesses cardumes, estão lá no topo da cadeia alimentar, são os últimos consumidores, porque não vai ter muita energia disponível, então a quantidade de peixes naquele cardume vai ser menor. É interessante, já foi questão de prova, pega esse bizu aí da Tia Pan, hein? Questões também que vocês vão ver esse tipo de exemplo que eu acabei de falar aí dos cardumes, envolve o assunto sobre pirâmide ecológica. Em uma outra aula eu falo isso com vocês, porque também é muito assunto corriqueiro de cair em vestibular nessa parte de ecologia, tá? Mas eu falei pra vocês também que existe o fluxo de matéria, né, numa cadeia alimentar. E esse fluxo de matéria acontece graças aos nossos queridos amigos fungos e bactérias, que são os nossos decompositores aqui nessa cadeia. Quando eles se alimentam dos restos lá dos seres vivos, eles liberam no meio ambiente uma substância que vai ser reaproveitada lá pelos produtores no início da cadeia. O nome dessa substância reaproveitada pelos produtores é a matéria orgânica que eles usam para poder sobreviver também. Por isso que o nome do fluxo é fluxo de matéria. E aí a gente conclui que, diferente do fluxo de energia, o fluxo de matéria ele é cíclico. Tudo que vai, volta. Os seres decompositores conseguem reciclar essa matéria orgânica, essa substância que as plantas necessitam para poder produzir energia que vai ser consumida pelos consumidores na cadeia alimentar. Cara, é muito brabo, né? A ecologia é linda. Presta atenção nessa fotinho aqui de fluxo de matéria que eu vou colocar pra vocês. Aproveitando para falar um pouquinho sobre teia alimentar aqui, já que na natureza nada ocorre linear igual uma cadeia alimentar, né? Porque não ocorre eventos separadamente ou sequencialmente assim, a planta primeiro vai ser comida pelo inseto, depois pelo sapo. Existem vários animais que se alimentam da mesma coisa que o inseto aqui. No caso, eu tentei incluir só mais um animal aqui naquela cadeia alimentar que eu falei pra vocês, pra mostrar mais ou menos como é que funciona uma teia alimentar. Óbvio que não é só isso aqui, né? Vou mostrar uma fotinha de uma teia alimentar aqui bem complexa e também que cai muito em vestibular, e eu gosto muito de comprar também nas minhas provas. Eu incluí aqui o coelho naquela cadeia alimentar. Então nós temos ainda aqui duas cadeias alimentares, sendo que elas se misturam entre elas. No caso aqui, a planta está servindo de alimento tanto para o inseto quanto para o coelho. Classificando aí esses organismos envolvidos, nós temos a planta como produtor, o inseto e o coelho como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário e a cobra como consumidor terciário nessa cadeia e secundário na cadeia de baixo. Conseguiu entender? A cobra, ela está ocupando, além de duas classificações, 2 níveis tróficos nessa teia alimentar aqui. Cara, olha que massa, vou escrever pra vocês. Reparem aqui na classificação. Quem vem primeiro? Produtor. Primeiro nível trófico é a plantinha, depois vem o inseto, consumidor primário, depois o sapo, consumidor secundário, e a cobra. Olha aqui que legal. A cobra, ela está envolvida nessas duas cadeias alimentares, formando essa teia aqui, e ela se alimenta tanto do consumidor secundário, que aqui é o sapo, quanto do consumidor primário, que aqui é o coelho. Então ela vai ter duas classificações nessa teia alimentar e está em 2 níveis tróficos, porque ela tanto se alimenta do mesmo tipo de alimento que o sapo, que é um animal herbívoro, né, que está se alimentando de uma planta, quanto ela também se alimenta do próprio sapo. Então ela está em 2 níveis tróficos diferentes. Ela se encaixa tanto no 3º nível trófico quanto no 4º nível trófico. No 3º nível trófico, ela se encaixa aqui nessa cadeia alimentar. E no 4º nível trófico, ela se encaixa aqui nessa cadeia alimentar. Então, basicamente, é isso que ocorre na natureza. Não é aquela coisa linear, daquela... primeiro acontece isso, depois isso, depois isso. Não. É uma coisa assim, é um balaio de gato, é uma loucura total. É tipo carnaval no Rio de Janeiro, em Salvador, entendeu? Tudo uma zoeira, uma loucura. Mas é a lei da vida, é a lei da natureza, é assim que acontece, tá? Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado a galera aí que tá aprendendo um pouquinho sobre cadeia alimentar na parte de ecologia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Esse vídeo deu um certo trabalho pra fazer, porque primeiro não tinha bateria lá na câmera, depois o celular deu pau, faltou bateria, não tinha espaço. Nossa, eu fiquei horas e horas gravando esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu peço desculpas se eu não consegui às vezes esclarecer alguma coisa, mas é que
causa desses problemas eu acabei não conseguindo ir direto, gravando direto, e aí a gente acaba perdendo o ritmo da aula, tá? Mas eu prometo que na próxima vez eu vou me organizar melhor, tá bom? Galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo e fui! Ó, tô chegando, hein? Ó, que é isso, hein? Ó, coisa louca, hein?